Flamengo ganha segundo clássico seguido e encaminha mais um título na temporada. Fala, nação, vamos trazer um recorte dos canais da ESPN Brasil, onde a mídia paulista faz uma síntese dessa disparidade do Mengão com relação aos outros grandes do Rio. Para vocês, o Flamengo está muito à frente de todos? Já chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários. Chega de enrolação, vamos acompanhar esse debate que está muito legal. Assim, eu tô abismada com a distância do futebol apresentado, assim. O Flamengo tá num lugar e a gente olha Vasco, Fluminense e Botafogo, parece que é de outra ordenzinha. Assim, a gente tem que pensar que o Flamengo, além de já ter o melhor elenco, é o mesmo treinador que terminou a temporada e priorizou uma pré-temporada, abdicou, passou susto o Flamengo, um início muito ruim com o Sub-20, inclusive com mudanças na comissão técnica no Sub-20, né? E ficou em risco ali, classifica, como é que vai ser, vai ter que, quando o pelotão até estreou antes, ia jogar contra o Sampaio Corrêa, e aí antecipou, jogou no sábado contra o Volta Redonda, lá em Brasília, e aí foi aquele jogo muito bom, o Volta Redonda que tem um time muito bom que já está classificado, junto com o Flamengo, para as semifinais. Então, o Felipe Luiz na estratégia foi muito boa, venceu o Volta Redonda, botou um time mesclado, ou o time B, não o Sub-20, mas o time B contra o Sampaio, ganhou também, e aí emendou vitórias nos clássicos, que são fundamentais, empatou com o Fluminense, né? Mas ganhou do Vasco, ganhou do Botafogo, foi campeão da Supercopa, isso deu moral para o grupo, premiou todos os jogadores, deu minutagem para todo mundo, veio com aquela frase, não vou matar nenhum jogador, colocando para jogar 2 partidas consecutivas, mas tem um elenco para ele fazer isso, né? E tem o retorno de alguns jogadores. O Cebolinha que fez esse golaço aí, o Pascoal tá certo, né? Ele voltou, não tem como voltar já como titular, vai ganhar ritmo, mas tem tudo para virar o ponta pelo lado esquerdo e o Bruno Henrique virar o centroavante, porque o Juninho machucou. Então é muito, muito normal se o Felipe Luiz fizer isso. Já que o Juninho machucou, que seria o centroavante que veio com essa opção, enquanto o Pedro não melhora, o Bruno Henrique fica como centroavante e o Cebolinha entra na esquerda. Mas aí você vai falar, realmente o Plata tá bem, o Luiz Araújo voltou bem também. Infelizmente agora acho que o Michael machucou também. Mas assim, o Flamengo está muito acima realmente, porque o planejamento de algumas equipes, a coisa não aconteceu. Para os outros não aconteceram. O Vasco, que deu uma melhorada, colocou em risco isso, com resultados ruins. Vai para o Clássico, tem a vantagem, joga em São Januário com a sua torcida. Precisa vencer. Agora tem que olhar também o seguinte, se o Madureira vencer o jogo dele, o Madureira está na frente. Isso. E o Fluminense, que tem o mesmo número de pontos, dependendo do resultado do Fluminense, mesmo com a vitória, o Vasco fica fora. Porque a diferença hoje é no saldo de gols. Número de vitórias está igual. Os critérios de desempate são 2 gols que o Vasco está na frente. O Bangu já está rebaixado. Sim. O Bangu já está rebaixado. É o adversário do Fluminense. O Fluminense, se der uma goleada, sei lá, 5, pode acontecer, 4, 5. E o Vasco ganhar por uma diferença mínima do Botafogo e o Madureira ganha, fica fora os dois, Vasco e Botafogo. Vão ter que torcer para o Nova Iguaçu contra o Madureira para dar chance para outro grande entrar, mas a situação complicou e a gente falou aqui, pelo que escolheram no campeonato. Né? O campeonato foi feito de acordo para os grandes fazerem uma pré-temporada. Vai botar o Sub-20, vai botar o time B para jogar com os times de menor investimento. Só que esses times estavam bem ajustados e fizeram pontos. E o time alternativo dos grandes, muitos não pontuaram e não está dando tempo de recuperar. Entendeu? O Volta Redonda já mostrou a força que tem. Então, assim, um campeonato que ficou os clássicos para o final, acabou que um grande está matando o outro. Bota de novo aquela tela dos jogos, por favor, porque eu acho que essa é uma análise interessante da gente fazer, né? O Flamengo vai jogar com o Maricá, o Flamengo já está classificado, Boa Vista e Volta Redonda também já está classificado. Maricá
e Boa Vista são times da parte de baixo da tabela. Só rebaixa um, que é o Bangu, já está rebaixado, mas são times da parte de baixo da tabela. Então a chance de Flamengo e Boa, aí a gente dá uma olhada aqui. A boa de Flamengo e Volta Redonda abrirem vantagem é grande. Agora do Vasco em diante tudo vale. E aí eu vou falar o seguinte, Vasco e Botafogo, se esse jogo empatar, a chance dos dois ficarem fora é absurda. Morrem abraçados, né? Porque o Sampaio Corrêa pega a Portuguesa e se o Sampaio ganhar, quem classifica é ele? Sim. O Nova Iguaçu joga contra o Madureira. O Nova Iguaçu e o Madureira disputam uma vaga diretamente. Se o Nova Iguaçu chegar, vai a 16 pontos, também entra na zona de classificação. E aí o Madureira precisa do resultado fora de casa, o Nova Iguaçu precisa fazer o mando de campo valer. Vai ser lá no Laranjão? No Laranjão. Esse pode ir lá, Zinho? Você pode jogar lá? Lá no Laranjão. Ah, tá. E o Fluminense com o Bangu. Pode, vai estar lotadinho. E vai estar aquele calor de Nova Iguaçu. 52 graus e Fluminense e Bangu. Que o Bangu é uma grande decepção, né? Uma grande decepção. O Fluminense vai pegar o Bangu com todas as cartas na mão para garantir um bom resultado e fazer até uma diferença de gols. Se o Fluminense não passar diante de um time rebaixado e o Fluminense não fizer uma vitória, mas uma vitória robusta, aí é uma grande decepção. Qual que é o tamanho do prejuízo pro Campeonato Carioca? Porque, assim, o Zinho traz um ponto que é muito importante, né? Se só classificar o Flamengo dos grandes, você está falando? Porque, assim, o Zinho traz uma coisa que é muito importante. A federação fez uma reunião com os clubes pensando em mudar modelo de campeonato para a próxima temporada. A temporada começa muito cedo, então tem outras pretensões. A gente está falando de 3 times que vão estar no Super Mundial, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Um outro que está com um treinador novo em remontagem de elenco, que é o Vasco. Então, ninguém priorizou. Vai ter que ser revisto, Silas, porque se tem uma semifinal, com todo respeito aos outros clubes que a gente sabe que trabalham para isso, mas se você tem uma semifinal com Flamengo, Volta Redonda, Madureira e Sampaio Corrêa ou Nova Iguaçu, um campeonato você não falou esvaziado. Do Madureira. Falei, Madureira, Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa. Eu tô com aquele paletó azul em homenagem à Madureira. Tenho certeza disso, Dani. Agora, o Zinho falou uma coisa interessante ali. O Flamengo termina com o mesmo treinador. O Flamengo termina vencendo, o Flamengo começa vencendo a Supercopa contra o Botafogo e o Flamengo tem na sua base, mesmo tendo trocado ali o treinador da base, comissão técnica da base, como o Zinho colocou pra gente, tem muito craque ali. E o outro time que conseguiu fazer isso foi o Palmeiras. Lembra que o Palmeiras, ano passado, ano retrasado, começa com os meninos da base a Copa Libertadores. Começa jogando com os meninos e aí vai incorporando. Agora, se você não tem esse trabalho de base forte, como tem esses 2 clubes e alguns outros, você acaba fazendo uma aposta que você não lança jogador, você prejudica a base, você prejudica o jogador craque no começo, porque você tem que contratar outros, principalmente no caso do Botafogo, que tem poder financeiro ali para fazer isso. Agora, o Campeonato Carioca, durante muito tempo, ficou Flamengo e Fluminense. Botafogo caiu para a segunda divisão, Vasco caiu para a segunda divisão, aí o Fluminense, depois de um bom tempo, vem campeão da Libertadores, campeão da Recopa também, vem com aquele time, e agora, de um momento para outro, você tem o Flamengo aí absoluto, com um treinador também que é a promessa para o futuro, isso é unânime, e você vê Vasco, Fluminense e Botafogo, sabe, batalhando contra times que até num passado recente, não eram, mesmo no começo de temporada e com a parte física melhor, não eram páreo para esses grandes. Hoje já não. Hoje esses também começam a treinar final de outubro, começo de novembro. Eles já estão treinando. Eles já estão montando o time e botando para treinar. Mas isso também está acontecendo no Campeonato Paulista quando a gente olha para Novo Horizontino. Sim. A gente olha para Mirassol, que, como o Zinho falou, está na Série A do brasileiro. Então, a gente fala de clubes que têm uma outra pretensão para a temporada, justamente, né? Mirassol, Novo Horizontino, Rio não tem um 2 clube anos de Série seguidos B. bateu na trave e o Botafogo, há 2 anos atrás, não foi que nem classifica na primeira fase? O Botafogo, há 2 anos atrás, nem classifica. O Botafogo, nos 2 últimos anos. Nem classifica, ou seja, na primeira fase já fica, então... Fala, Tetra, você chamou? Não, eu ia completar por isso aí, vamos dizer, o Botafogo, que tudo bem, o John Textor meio que abandonou esse início de ano, né? Não priorizou formar o elenco novamente. Não, tá tentando, fez proposta para alguns treinadores. Mas, assim, tá muito calmo, muito tranquilo. Como assim? O ano passado foi assim,
Mas começou com um treinador. Não era só interino. Teve treinadores também, que não deu certo. O Thiago Nunes foi um desses. Né? Então, assim, mas de um jogo que se ele vence, o Botafogo está com 13 pontos, Dani. Vê para mim aí na sua tabela aí. Qual foi a pergunta? Botafogo, quantos pontos tem? O Botafogo tem 13 pontos. O Botafogo está com 13 pontos. Ele está com 13 pontos. Se ele vence o jogo contra o Boa Vista, ele teria mais 2 pontos. Foi empate. Então ele teria 15 pontos hoje. Sim. E a gente está falando que ele teria 15 pontos com 5 vitórias. Então ele estaria no G4. E você vê que o Caçapa não priorizou. Ele chegou no clube, não sei se isso foi ordem já, poupa o time para Copa, para Recopa. Eu não coloco só no texto, não. Os diretores que estão aí, os analistas, a comissão técnica está, eles também estão comungando da mesma coisa. Não, tranquilo, vamos aqui com o que dá. Se der para classificar, legal. Se não der, não é o fim do mundo. Não é mesmo, não. O Botafogo é atual campeão brasileiro, o Botafogo é atual campeão. Tal, mas assim, terceiro ano consecutivo, você com a base do time que ficou, você não classificar no Carioca, eu acho que é uma decepção. Porque você não tem a certeza da conquista, já perdeu a Supercopa. Você não tem essa certeza que vai ganhar a Recopa. É jogo duro. A gente viu o Racing jogar, né, Pascoal? Então eu acho que abriu mão, sabe, de um campeonato que teria tudo para brigar com o Flamengo. Essa pergunta, o Flamengo está muito à frente dos outros? Está, porque muitos deles também não quiseram o campeonato. O Fluminense agora que entrou com força. E provavelmente classificando vai ser o grande adversário do Flamengo. Porque se o Vasco classificar, já mostrou que não tem como medir forças. O Fluminense, que empatou com o Flamengo de 0-0, com o seu time ali todo nas mãos, ali, todo mundo inteirinho, vai fazer mais frente ao Flamengo. E o Botafogo, pelo jeito que faria, o time do Botafogo inteiro bem, mesmo com o Almada que saiu, o Luiz Henrique, eu acho que faria força, faria frente ao Flamengo, mas abriu mão. Dessa maneira, parece que vai cair realmente no colo do Flamengo, né? Não, assim, se você levar em consideração tudo que está acontecendo, como o Flamengo tem um elenco incomparável diante dos outros, né? Agora, isso aí eu vou dizer um negócio pra você. Tá meio irritada aí, hein, Pascoal? Nós temos 2 craques aqui. Não me decepcionem. Porque é o seguinte, essa letrinha, é o Matheus que está ali, ó? O Matheus Gonçalves e o Wesley. Gonçalves ali. É uma letrinha, uma seguradinha na bola, uma letrinha ao contrário. Isso aí é bonito para quem tá vendo, mas irrita quem tá jogando. Joga melhor, então. Irrita quem tá jogando. Corre o risco de tomar uma entrada mais dura e se machucar. Ô Pascoal, eu acho que o que o Kerlon fez lá naquele jogo do Cruzeiro e o que o Edilson fez no jogo, no clássico Corinthians e Palmeiras, eu acho que aquilo ali não. Aquilo ali eu acho que não dá para admitir. Mas acho que é diferente. Nesse caso aqui, sabe, tá dentro, é da regra, cara. Eu vejo tanta gente quando, sei lá, vai jogar tênis e começa a dar balão. Se vale, tá na regra, quem que tá do lado de lá é que tem que dar o jeito dele. Então, assim, tudo bem, tem que ter um ali para falar, Wesley, segura aí. Existe amizade entre os jogadores também, mas o cara tem que se bancar nisso aí, cara. Isso aí não tem jeito. Aquilo ali é do jogo, é brasileiro. A gente tomou 6 da Argentina nos juniores, aí eu vi os jogos todos agora das finais do Sul-Americano. Coisa linda ver os meninos, o tal de Pedrinho, os meninos, o zagueiro do Flamengo, um zagueirão, acho que é Iago. É o Iago. Joga pra caramba. É isso, eu arrepio de lembrar disso, porque é o futuro. Então, e o Brasil, o melhor que a gente tem, por que o Rafinha tá sobrando no Barcelona? Porque o Rafinha, ele vai para o Lamine Yamal, que nem brasileiro pra gente achar que tá puxando aqui a brasa, né, pra nossa sardinha. Que não, o Lamine Yamal é craque. Falei pro Pascoal no camarim, ele deu um toque de letra num dos gols. É recurso. Que é absurdo. Eu acho também. Às vezes o recurso é usado para provocar, eu concordo, mas na minha visão, que nunca joguei bolazinho, vocês jogaram, então aqui podem discordar, obviamente, é do jogo. Eu não consigo ver desrespeito. E muito me surpreende o Coutinho ser um dos caras a reclamar. O Coutinho sempre foi o cara do drible, do toque, de olhar para um lado e chutar para o outro. Tem que mandar prender o Ronaldinho Gaúcho, hein? Tem que avisar lá também, Zinho. Eu acho que assim, tem lances e lances, né? Vamos dizer, vou relembrar um recente. O que o Herrera tentou fazer no clássico contra o Botafogo, ali foi um exagero. Dar uma lambretinha. Sim, e ele erra a lambreta, né? Um jogo 0-0, jogo duro.
o jogo difícil, o jogo que está pegado, a torcida está vaiando, o jogador não tenta aquela jogada. Quando a fase não está boa, quando você tem que chamar uma responsabilidade no lance, estou falando isso porque aconteceu comigo. Eu não tô criticando os atletas, não. Estou falando o que eu vivi. O jogo, quando a fase não era boa, eu não tentava algum tipo de jogada. Quando a fase tá boa, tudo tá dando certo, você tá com moral, a torcida tá te aplaudindo, você tá com possibilidade de seleção brasileira, aí você fica mais solto, até que você, vou tentar, se eu errar, você não vai me vaiar e tal. E o Flamengo já estava ganhando o jogo. Então, assim, esse lance específico, acho que assim, os jogadores do Vasco exageraram. Porque houve uma troca de passe, realmente para botar na roda ou para ter posse de bola, mas eu não achei assim desrespeito do Wesley. Esse lance contra o Vasco. Ele e o Matheus Gonçalves. Troca de passe, de repente, você poderia. Vem cá, você é meu adversário, você quer falar o que eu tenho que fazer? Eu tô ganhando o jogo, prendi a bola, toquei, trabalhei, tô com moral, tô com confiança. Não achei que ele passou do tom. Passou do tom, os jogadores do Vasco indo pra cima, querendo brigar, desnecessário. Ali ele usou a qualidade dele para um recurso de posse de bola e que foi pé em pé. Se ele tivesse pego a bola como foi contra o Botafogo, fazer um lance de malabarismo que ele não costuma fazer e que quando o jogador está numa pressão não tenta fazer, aí eu achei que foi um exagero do Wesley. Causou até tumulto, que o brabão lá do Barbosa foi pra cima e tal, né? Que também não precisa virar violência. Não precisa virar violência, né? O cara tentou dar uma lambreta, tentou me humilhar, por causa disso eu vou querer bater, vou querer dar um soco. Chega junto, quando tiver a tua chance, dá também uma letra, dá também uma caneta. Devolve na bola. Agora, especificamente esse lance do Vasco, achei que o Wesley usou da sua qualidade técnica com o Matheus Gonçalves para ter uma posse de bola no momento que o Flamengo está ganhando, está sobrando, e teve a qualidade para fazer isso. Aí o Vasco passou do ponto. Os jogadores que se envolveram, não aceitaram. A fase não está boa, a pressão começa a vir, é risco de não classificar, sangue quente. Depois os caras vão ver que também exageramos. É minha opinião. Eu acho que assim, se ele tenta dar uma lambreta como foi contra o Botafogo, ou como o Silas falou, levantar a bola, ficar fazendo embaixadinha na cabeça, vai no ombro e tudo, não são lances que você usa no jogo. Se usar isso em prol de fazer um gol, habilidade, qualidade, tem recurso para isso, ótimo. Agora, fazer embaixadinha, tentar uma lambreta desnecessário e não vai acontecer nada, é só para humilhar, aí dá tumulto. Nesse lance do Vasco, eu acho que o Wesley não tá errado no que ele fez, não. Aqui, né? O Silas está chamando a atenção que o Luiz Araújo tenta dar uma caneta. O Luiz Araújo tenta dar uma caneta ainda no final. Olha lá. É que ele tenta perde dar a uma bola. caneta. É que se é o Arrascaeta, por exemplo, e o Bruno Henrique que estão tentando fazer isso aí, fica tudo Ninguém faz certo. nada, Mas né? é como são os dois meninos, né? Sabe o que eu acho que tem também, Silas? E o Felipe, eu acho que ele vai muito bem na entrevista quando ele... Eu discordo dele, ele concorda com o Pascoal, ele acha que o Wesley não agiu bem, mas tem muito do ranço do jogo anterior. O jogador vê o que está acontecendo, sabe da briga com o Botafogo, e eu acho que isso acaba entrando também. Então é isso aí, nação. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer todas as informações do Flamengo, né? Nosso Mengão que domingo e hoje, segunda, está de folga. Só volta amanhã aos treinamentos, visando a última partida dessa fase do Campeonato Carioca. O Flamengo que nesse momento está em primeiro, juntamente com Volta Redonda. Se vencer a última partida, conquista a Taça Guanabara. Portanto, a preparação já vai se iniciar amanhã. E Boto e Felipe Luiz debateram sobre a permanência de alguns jogadores no elenco do Flamengo. Todos nós sabemos que o elenco do Flamengo é muito qualificado e, por isso, a diretoria não fará loucuras financeiras para investimentos altos e a tendência é que a permanência desses jogadores sejam prioridades para que o Flamengo consiga, claro, conquistar os objetivos no final da temporada, que são os títulos. Então, José Boto, que foi contratado justamente para isso, para contratar jogadores, para analisar, né, o sistema de jogo de se encaixa e assim trazer novos atletas. Então, eles dois debateram. A tendência é de que alguns jogadores integrem o plantel do Flamengo na Libertadores Sub-20.
O treinador Felipe Luiz subiu alguns jogadores da base do Flamengo para integrar a pré-temporada do time principal. Nos Estados Unidos, com o decorrer dos jogos, a comissão técnica rubro-negra começa a pensar sobre o futuro de joias do clube. Desse modo, o comandante do Mengão e José Boto, diretor de futebol do Flamengo, têm reunião marcada para debater este assunto. De momento, Felipe Luiz quer manter o zagueiro João Vitor no elenco principal. Por outro lado, atletas como Pablo Lúcio e Iago, por exemplo, podem ficar à disposição do sub-20 do Flamengo, que já está se preparando visando a Libertadores da América da categoria, que começa em março. Caso alguns jogadores desçam para o sub-20, o plantel estará bastante reforçado para a competição continental, que o Flamengo entrará como atual campeão. Na última edição, o Flamengo superou o Boca Juniors na decisão e conquistou o título inédito da Libertadores. Antes de assumir a equipe principal, Felipe Luiz iniciou a sua carreira de treinador do futebol no sub-17 do Flamengo. Logo nos primeiros meses, o treinador conquistou a Copa da categoria em cima do Vasco, em São Januário. Logo na sequência, o comandante ficou à frente do sub-20, que se consagrou campeão mundial de clubes sobre o Olympiacos da Grécia no Maracanã. Enquanto o futuro de alguns jogadores são pauta de debate, o elenco do Flamengo curte o último dia de folga. Na manhã desta terça, o plantel se reapresenta no CT Ninho do Urubu para iniciar a preparação da última partida do Campeonato Carioca antes do mata-mata. O nosso Mengão volta a campo neste sábado para enfrentar o Maricá pela última rodada do campeonato estadual. Dessa forma, a partida acontece no Maracanã com horário a definir. Dessa forma, o nosso Mengão tem o seu último confronto aí antes da fase mata-mata. Se o Flamengo terminar em primeiro, né, e o Vasco terminar em quarto, o Flamengo enfrenta o Vasco, já que a sequência é essa. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro. Primeiro e segundo com vantagem de 2 empates. Então o Flamengo já tem essa vantagem, porque independente se vai terminar em primeiro ou segundo, a vaga já está garantida, né? Com certeza o nosso Mengão tem tudo para conquistar esse título. É a Taça Guanabara, realmente não é o principal torneio da temporada, mas o Flamengo entra em todas as competições para vencer. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da partida de ontem de sábado contra o Vasco da Gama? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.